Bom, gente, a gente foi conversar um pouquinho com o professor Wallace Ferreira. Ele fala um pouquinho sobre a importância da cultura afro-brasileira. Roda aí. A história africana também faz parte da história do Brasil e é de extrema importância a cultura afro-brasileira para a formação do povo brasileiro. É a importância da história e da cultura afro-brasileira para a formação do povo brasileiro. A Lei 10.639, que foi promulgada em 2003, ela tornou obrigatório os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira nas escolas, né? E isso recolocou para a formação da nossa população como um todo outros elementos de referência, né? A história da África, a história da resistência do povo negro no Brasil é sempre uma história que foi silenciada, né? Então, a Lei 10.639, que institui o 20 de novembro como uma data oficialmente do Brasil, né? Ela também traz essa questão, né? Que é recolocar dentro do processo de formação a história e a cultura afro-brasileira para a formação das nossas crianças, dos nossos jovens e dar visibilidade à história do Brasil, porque falar de história e cultura africana e de seus descendentes aqui no Brasil, afinal de contas, é falar da história do Brasil. E o conhecimento sobre essa história e sobre a cultura africana nos faz refletir sobre a nossa história e sobre a cultura dos brasileiros. Dentro dessa perspectiva de que pensar a história africana ou, né, a história dos africanos na diáspora, né, nas Américas e especificamente no Brasil, é pensar a história do Brasil, né, é refletirmos sobre um desconhecimento, né? A nossa escolarização, ela dá muito mais ênfase a uma narrativa histórica eurocentrada, né, com referências na história da Europa, do que da história dos povos originários, né, ou das populações africanas que chegam aqui nas Américas e especificamente aqui no Brasil. Para dar um dado específico, né, a gente tem aqui no início aí do século XVI a chegada de um quantitativo muito considerável de populações de origem banto, né, da região de Angola e do Congo, aqui no Brasil, que eram especialistas na mineralogia, né, na agricultura tropical. E nos séculos que se passam, né, outros grupos étnicos, como os povos sudaneses, e aí dentre vários, né, os Fões, os Iorubais, e eram populações que detinham uma tecnologia, um conhecimento. Então, a narrativa histórica de falar sobre as populações africanas como um braço de trabalho, uma mão de obra, negligencia também uma importância dessas populações para a construção, inclusive, do conhecimento, né? A agricultura tropical no Brasil, a lavoura da cana-de-açúcar, a mineração, né, ela só foi possível graças ao conhecimento técnico de populações africanas que vieram para o Brasil dentro do processo da escravidão. O preconceito e o racismo sobre os negros ainda está presente na sociedade brasileira, o que faz existir a necessidade de pessoas antirracistas. Reafirmar a necessidade de sermos ou de nos posicionarmos como cidadãos e cidadãs antirracistas. O processo de exclusão no Brasil, ele é extremamente profundo para as populações negras. Basta a gente ver os índices de encarceramento da juventude negra, os índices de empregabilidade para a população negra. É importante a gente também sinalizar que as mulheres negras, dentre os sujeitos excluídos na escala social brasileira, as mulheres negras são as mais excluídas e violentadas. Também dizer o quanto, né, as religiões de origem ou de matrizes africanas,
o candomblé, a umbanda, o catimbó jurema são experiências religiosas extremamente violentadas cotidianamente, né? Aqui na nossa região do Cariri, a gente tem um histórico, inclusive, de violência contra essas religiões. E é importante que todos nós, enquanto cidadãos, defensores dos direitos humanos, a gente possa se posicionar. Então, o 20 de novembro é um dia para que a gente possa, coletivamente, enquanto sociedade, pensar nesses muitos problemas que temos. E um deles é o enfrentamento ao racismo. Importante, né? Respeito. Marcenaria Pinhatti Imóveis Planejados. Você planeja, a gente finaliza.